criatividade e autoconfiança. Essas duas características, elas estão intrinsecamente ligadas. Quando a gente pensa em expandir, em aumentar a nossa criatividade, naturalmente a gente está falando de desenvolver, de aflorar a nossa autoconfiança. Por quê? Quando a gente tende, ou quando a gente exercita o ato de pensar fora da caixa, de pensar de uma forma que as outras pessoas talvez não tinham pensado ainda, naturalmente você está criando uma força de resistência. Por quê? Você vai gerar nas pessoas uma estranheza. E muitas vezes um movimento de resistência não é nem porque elas são más, mas porque esse pensamento fugiu do escaninho pelo qual elas costumam pensar. E então, para poder exercer a criatividade, o ato de transcender a normalidade, ter um insight, pensar uma coisa de uma forma que ninguém tinha pensado ainda, você vai precisar trabalhar a sua autoconfiança. Porque senão o que acontece? Você até pode ser uma pessoa criativa, só que se você não tem autoconfiança, com o tempo isso vira um bloqueio. Porque você pensa em alguma coisa que é disruptiva, uma coisa nova, e você encontra resistência da sociedade, das pessoas, do grupo em que você convive, do mercado, não importa de quem seja. E aí o que faz? Você não tem autoconfiança, você se questiona, putz, eu acho que deve ser uma besteira mesmo que eu pensei, deixa quieto, ou então isso não vai ir pra frente. Então o ponto é, sempre que você precisar ser criativo, ou você estiver precisando estimular a sua criatividade, faça uma reflexão. Como está a minha autoconfiança? Como está a minha capacidade de ir contra a maré? Sem perceber, às vezes, a gente busca ser mais criativo e não exercita o ato de ir contra o lugar comum. O interessante é que essas duas características, elas se retroalimentam. Uma pessoa que naturalmente nutre bastante autoconfiança, sem precisar fazer esforço, ela vai ser mais criativa. Porque ela não vai temer essa resistência da sociedade, do grupo, de quem quer que seja, e vai seguir em frente. Lembrando, eu não estou falando necessariamente de ser bem-sucedido ou de que vai dar certo. Esse é um outro elemento importante. Às vezes a gente quer ser criativo, mas não sabe conviver com o erro. É impossível isso, não tem cabimento nenhum. Então, a gente mais ou menos assim, às vezes a gente age assim, não, eu quero ser criativo, eu quero pessoas extremamente criativas do meu lado, só que a pessoa erra e você não tolera aquele erro. Ou pior, em si, você não tolera o erro. Então tente observar, quando você precisar estimular a sua criatividade, quando você quiser estimular a sua criatividade, se atente a esse detalhe. Ótimo, eu quero aperfeiçoar a criatividade em mim. Vou observar 2 pontos. Como está meu nível de autoconfiança? Eu preciso de mais da validação dos outros? Ou eu consigo me bancar? Eu acho que eu não estou falando que a gente é um ser individual que não precisa de ninguém. Não é esse o ponto. Mas o ponto é, eu tenho uma ideia, eu realmente acredito naquela ideia. Eu consigo me bancar? Eu preciso que alguém venha me dizer, pô, essa ideia é boa. Observa isso. Aqui fiz um triângulo, né? E o terceiro ponto é, você aceita você errar? Você aceita fazer merda, fazer cagada? Se você não aceitar, essa rodinha, ela vai ficar manca. Agora, se você trabalhar a sua autoconfiança, trabalhar a sua capacidade de aceitar fazer besteira, fazer bosta, fazer cagada, cara, você está criando uma roda da criatividade extremamente produtiva. Então, antes de pensar só na criatividade, observe como está a sua autoconfiança e observe se você tolera os seus próprios erros. E assim foi.